Tô vendo aqui. Então tá. Então eu vou desligar aqui. Bom, então vamos dar início oficial à sessão de hoje. Bom dia a todos, inicialmente. Quero agradecer a presença de todo mundo no seminário de hoje do TQCBR. E a gente tem o enorme prazer de receber o professor Dionísio Baseia, da Universidade Federal da Paraíba, como palestrante hoje do dia. Bom, eu vou fazer uma apresentação breve do professor, todo mundo conhece, já é uma grande figura da ciência brasileira. O professor Dionísio, ele teve graduação, a formação dele foi na Universidade da Paraíba, na graduação, depois mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e o doutorado na USP. O professor também, ele teve 2 passagens de um tempo considerável no MIT, nos Estados Unidos. Foram 2 pós-docs que ele teve por lá, e atualmente ele é professor na Universidade Federal da Paraíba, certo? Bom, o professor, ele tem uma enorme relevância no cenário da produção de conhecimento no Brasil, de física. Ele já foi co-editor da Europhysics Letter, e ele é atualmente revisor de vários artigos, de vários jornais e revistas internacionais. Bom, o professor Dionísio, ele possui uma enorme rede de colaboração e ele se interessa, ele é um especialista, uma autoridade em física de partículas, teoria de campos, e especialmente em defeitos topológicos e topologia. Bom, hoje nós vamos ouvir sobre kinks, vórtices e monopolos. Tudo bem? Professor, eu passo a palavra a você, fique à vontade, o tempo é todo seu, tá joia? Obrigado, Igor, Antônio, Rodrigo. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo muito bem. Obrigado pelo convite, obrigado por essa iniciativa também, chamada TQCBR, né, hospedada aí na Universidade Federal Fluminense. É um grande prazer para mim estar aqui. Tem vários amigos meus que estão aqui presentes comigo, então muito obrigado a todos. O meu seminário de hoje eu vou falar um pouco, né, de coisas que a gente tem feito recentemente, né, sobre kinks, vórtices e monopolos. Quer dizer, eu vou trabalhar um pouco na linha, na reta real, digamos, no plano, e no espaço tridimensional, com kinks e vórtices e monopolos. Né? Um pouquinho do nosso grupo aqui, ele é constituído por 3 professores atualmente, além de mim, o Laércio Lozano, o Roberto Menezes e o Matheus Marques, né? E a gente tem 4 alunos aqui, né? 3 alunos de doutorado, o Igor Andrade, o Matheus Leão e o Matheus Paganelli, são estudantes de doutorado, e o Matheus Bogestab, que é um estudante de mestrado. E a gente tem um financiamento dessas agências, ainda tem, né? Financiamento dessas agências. A FINEP, por exemplo, é uma coisa que tem já quase 10 anos, né? De um financiamento de infraestrutura universitária para a gente construir um laboratório na área de magnetismo experimental. O CNPq e a FAPESP, agora, assim, está muito legal, eles estão assim, apoiando a pesquisa com novos editais, então está uma coisa muito positiva atualmente, o que é uma notícia muito boa. Como o Igor falou, tem uma colaboração com várias pessoas, né? Eu estou colocando aqui as cidades, né? Por exemplo, no exterior, né? Budapeste, Lisboa, Madrid, Moscou, Tartu, Valência, Porto. Esse eu estou citando, eventualmente eu estou esquecendo de algumas pessoas, de alguém, vou esquecer. Me desculpem por esquecer, mas não é por puro esquecimento. E essas colaborações são colaborações atualmente em desenvolvimento. E também junto à Federal do Maranhão, em São Luís, a Estadual de Maringá, no Paraná, Federal de Pernambuco, Federal do Rio Grande do Norte, Federal da Bahia, de Campina Grande, e a Estadual de Ponta Grossa.
Na Universidade Estadual de Maringá, a gente tem trabalhado em outras coisas, que eu chamo de biodiversidade. A gente teve algumas ideias no passado, um pouco mais de 10 anos atrás, de pegar os nossos campos escalares e fazerem eles virarem seres vivos, digamos, espécies, né, em evolução, etc. Então, é uma colaboração muito bonita que envolve Budapeste, o Porto também, sobre biodiversidade. E na UEPG, sobre informação quântica, grafos quânticos. Então, são duas áreas, assim, um pouco diferentes da minha área principal de trabalho. Mas aqui, hoje, eu vou falar de kinks, vórtices, monopolos, e eu vou falar bastante de motivação, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma coisa nova. E essa motivação, a minha ideia de trazer essas motivações é no sentido de que vocês entendam, ou que eu passe a mensagem de por que nós estamos fazendo esses estudos atualmente, recentemente, sobre essas questões. Tá? Então, a motivação, nós temos duas motivações básicas, distintas, fundamentais, que é para o nosso trabalho. Uma é no background e a outra é na simetria do sistema. Nosso sistema geralmente tem uma certa simetria, a gente precisa quebrar espontaneamente essa simetria para a geração de defeitos topológicos ou de estruturas localizadas, espaciais, e a gente vai aumentar a simetria e a gente vai fazer mudanças no background também. Onde que essas coisas estão, a gente vai mudar onde que elas estão. Então, eu vou fazer um arremedo aqui de motivação. Suponha que você tem aqui um modelo mecânico, né, uma energia cinética e mais uma energia potencial só em X, que seja uma dessas configurações aqui, uma cordinha dessa, e um outro que em Y, e tem o potencial de interação entre os dois que eu estou colocando aqui. Então, você tem uma interação. Isso daqui geralmente estou botando um M's diferente, porque você pode ter dois sistemas parecidos, mas com algumas diferenças. E a mudança no background é, por exemplo, se você pegar a massa do teu grau de liberdade X, ela depender do outro grau de liberdade Y. Então, o teu X, a tua cordinha, que é uma cordinha elástica, que admitia a presença de excitações topológicas, no caso, de excitações localizadas, ela agora depende de onde você está nessa cordinha, a elasticidade, digamos, é diferente. Então, se a gente muda a massa, né, ou se a gente muda algum parâmetro no potencial, a gente muda isso. Então, estou representando aqui uma cor que é uma cor, digamos, cinza, claro, ela ganha um amarelo aqui, que existe uma modificação no meio. Então, eu chamo isso de, nós estamos fazendo mudança no background. É como se eu pegasse um elástico e fizesse a elasticidade dele depender da posição espacial onde eu estou agora. Isso seria uma coisa desse tipo. Isso eu chamo de mudança no background. A outra mudança é na simetria. A gente precisa de simetria, então, no caso de kinks, a gente precisa de simetrias discretas. Geralmente, a gente tem a simetria Z2, que é a simetria de trocar φ por menos φ, ou simetria de paridade, e a gente vai aumentar essa simetria e duplicar a simetria. E se a gente tem vórtices, a gente precisa da simetria 1, a gente duplica a simetria 1 também. Né? E se a gente tem monopolos, a gente precisa de uma simetria não abeliana, no caso mais simples, aí a simetria SO2, e a gente também duplica. Então, a gente vai mexer no background e mexer na simetria. A gente vai fazer um aumento na simetria e uma modificação no background do sistema. Isso daí não somos nós que estamos fazendo pela primeira vez. Então, o Tedeli, por exemplo, em 78, uma preocupação de modelos de Soliton para explicar hadrons, o que os hadrons são compostos, modelo de MIT Bag Model, essas coisas, ele introduziu uma modificação na constante dielétrica do meio. Eu vou
colocar isso um pouquinho mais claro, embora eu não vou falar aqui de constante de elétrica, porque a gente vai falar de soluções magnéticas, né, vórtice, monopólio, então eu vou fazer modificações na parte magnética do meu sistema. Mas tem um trabalho que eu conheço, talvez dos mais antigos, onde faz essa modificação. Essa modificação foi usada um pouco tempo depois, por Lee e Nan, um PLB de 91, eu estava no MIT fazendo um pós-doutorado nessa época, então eu fiz o meu primeiro trabalho, onde a gente faz mudanças no termos de Maxwell, né, no modelo padrão para a presença de vórtices, e a gente mostrava que se a gente fazia modificações, né, na parte magnética, né, na permeabilidade do meio, se a gente faz modificações no meio, a gente achava umas coisas interessantes aqui. Né? E eu queria lembrar aqui, agora cometendo erros também, que vórtices também são coisas muito estudadas pelo Carlos Alberto Almeida e pelo Roberto Maluf, lá em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, pelo Rodolfo Casana, pelo Eduardo da Hora, pelo Manuel Messias, na Universidade Federal do Maranhão, lá em São Luís. Então, são amigos meus que trabalham com essas questões de vórtice. Né? Essas modificações também que eu vou fazer aqui, elas aparecem, por exemplo, em modelos de holográfico, né? Então, um isolante holográfico, um trabalho muito bonito, que eu gosto muito, Medford e Horowitz, em 2014, quer dizer, que é uma coisa mais recente, né? Onde eles fazem modificações do tipo que eu vou fazer aqui. E se trabalhar com modelos holográficos, também gostaria de lembrar aqui o Henrique, Oscar Filho, Nelson Braga, Jorge Noronha, Rodão da Rocha, o Rômulo, o Rogemont, né? O Rômulo acho que está na UERJ, né? Na UFABC, o Rodão, o Noronha foi para os Estados Unidos, né? O Nelson e o Henrique na Federal Fluminense. Eu estou esquecendo de alguns nomes, me desculpe, né? Mas isso é questão de modificação do meio, né? Nesses trabalhos aqui, né? Você faz modificações no meio. Não, modificações no aumento, digamos, da simetria, tem um trabalho bastante antigo, né? Ou relativamente antigo, de 1985, do Witten, onde ele pega o modelo tipo com a simetria 1 e dobra a simetria. E aí essa grau de liberdade extra introduz propriedades supercondutoras no que se chamava de string, que é o que eu chamo de vórtice, porque o string é um vórtice com uma dimensão adicional, tipo uma corda. Não é confundir isso com teorias das cordas ou das supercordas, né? O string é um vórtice numa dimensão maior, né? No espaço dimensional. Então, ele usa também duplicação de simetria, e essa duplicação de simetria também ganha uma força muito grande atualmente, porque se você pega o modelo 1 e faz o 1 vezes o 1, você duplica os graus de liberdade do sistema e você pode fazer modelos em que você tem uma da simetria está no setor visível e a outra simetria está no setor dark ou no setor escondido. Então, se você estiver trabalhando com 1, né, com fótons, você pode ter uma descrição de dark photons, né, de fótons escuros, né, e uma interação entre setores, né, na busca do entendimento da matéria escura, que é uma coisa bastante atualmente, bastante importante. E aí tem um livro aqui em particular que fala sobre a física de dark photons, que é um livro muito bom, que se alguém tiver interesse, que é uma sugestão que eu faço. Uma outra, agora, alguma motivação mais específica, né, desse pessoal aqui, ó, duas pessoas, né, não sei se vocês conseguem ler aí, o Alan Spack e o Bishop, e tem outro trabalho deles também, né, com uma outra pessoa, esses dois, que é um grupo lá no laboratório da IBM de Zurique, que é um laboratório bastante conhecido, onde eles estudam coisa magnética, né, em busca de memórias, etc. Então, tem uma coisa bacana que eu gosto muito, isso aqui é um aparato experimental, que eu estou fazendo ele aqui. Esse H é uma estrutura magnetizável. Você põe a magnetização, eles fizeram isso nesse artigo. Aqui você põe a magnetização para cima, e aqui você força a magnetização para baixo, e você acompanha o que acontece com a magnetização aqui no meio. E ela acontece isso. Ela dá essa linha tremida aqui, é o resultado experimental,
Depois eles fazem uma simulação aqui, que não é importante, mas ele tem uma linha tracejada aqui. Essa linha tracejada é tangente hiperbólica. Eles estão mesmo dizendo aqui, ó, hyperbolic tangent. Então, essa passagem da magnetização daqui para cá, ela é mapeada pela tangente hiperbólica, que é o kink do modelo Φ4, que eu vou mostrar mais para frente. Mas o que eles fazem essa coisa aqui que é 500 nanômetros aqui, essa largura aqui, eles diminuem ela pela metade. Então, eles estão estudando, né, coisas na escala nanométrica, e aquele kink ali, ele meio que comprimido, ele percebe isso e ele vira uma estrutura assim. E aqui é o resultado experimental, mas eles não têm agora uma linha tracejada para dar uma função analítica aqui. Mas eles não têm isso porque eles não leram esse trabalho, um trabalho que a gente fez, foi publicado em 2003, o trabalho deles é de junho de 2004, né? Então, meio ano depois, então eles poderiam ter acesso a esse trabalho, onde a gente tem defeitos do tipo kink, que não é mais uma tangente hiperbólica, mas ele tem uma modificação. Aqui, então, ele aparece aqui, ó. A gente chamou isso de two kink, ou duplo kink. Parece que é um kink com outro kink. Então, eu diria assim, você comprimir soluções topológicas, ela pode ter uma reação em relação a essa compressão, né? E se você está em espaços muito pequenos, com geometrias vinculadas, né, você pode ter modificações interessantes, né? Aqui nós mostramos que isso é possível. Nesse outro aqui, ele pega, aquele mesmo grupo, ele pega uma fita, agora magnetizável, e ele tem aqui a magnetização tá para um lado e para o outro aqui, então tem um conflito, que isso é o kink, e ela sobe para cima, mas ela poderia descer, né, daí ficar para baixo, ela poderia ficar up ou down. E ele chama isso de polaridade, domain wall, que eles chamam isso de domain wall, a polaridade. Então você pode, e eles jogam uma corrente elétrica e fica acompanhando a corrente elétrica em então em 12 nanosegundos, ele faz um flip. Então eles estão passando uma corrente numa fita magnetizável que tem um defeito topológico, tem um kink, eles fazem esse kink fazer um flip-flop, por exemplo. Isso é uma coisa interessante. Em 2 dimensões, você tem grafeno, por exemplo, um material bidimensional, aqui é um grafeno, ele não é um material supercondutor, mas se você põe 2 camadas de grafeno, uma em cima da outra, e você começa a girar né, um em relação ao outro, né, você faz um giro, começa a aparecer nesse sistema, que é 2 camadas de grafeno, ele vira supercondutor. Ele pode ter uma situação em que tem uma supercondutividade. Isso é um trabalho feito no MIT em 2018, coisa recente, e aí eu estou chamando a atenção aqui, o Brasil aparece na capa da Nature, né, pelo lado Jório, né, o grupo lá da UFMG, né, que é um trabalho desse ano, acho que todos vocês sabem desse trabalho, e eles estão aqui sondando, né, a possibilidade de verificação experimental dessas grandezas aí, né? E o que tem aqui de novo, eu diria? Você tem um grafeno, você põe um grafeno em cima do grafeno. Então, o teu sistema ainda é bidimensional, mas ele teve alguma mudança, e essa mudança foi dramática. Ela introduz uma física nova. Isso que eu quero dizer. Assim como aqui, você fez uma mudança que introduziu uma física nova. Aqui você faz uma mudança que introduz uma física nova. Ele vira supercondutor. Você pode exagerar um pouco mais isso e fazer 3 camadas de grafeno. Botar o grafeno em 3 camadas. Isso esse ano, e você tem uma supercondutividade exótica nesse sistema. Então, você põe 2 camadas, ele vira supercondutor. Você põe 3, ele vira uma supercondutividade exótica. Eu não fui ver o que é esse exótico, então não me pergunte o que é exótico. Mas aí a supercondutividade muda. Então, o que eu quero chamar a atenção é para isso. Se você muda o jeito como o seu sistema se conforma, aparece física nova. E aqui eu estou falando de um outro trabalho também, que da Universidade de Tóquio, aqui do MIT, Harvard, do Japão, esses países aqui, né, ditos de primeiro mundo, né, que fazem uma ciência de topo, né,
o Brasil talvez comece a entrar nessa situação, se a gente não continuar a ter financiamento científico. Então, isso aqui é um outro trabalho que eu gosto muito, que ele pega 2 sistemas aqui, o fósforo negro, e esse aqui que eu não me lembro mais o nome, é tungstênio, sei lá, WSS, são 2 materiais não polares, que essencialmente bidimensionais. Eles põem um em cima do outro, e ele vira polar, e ele permite o aparecimento de uma fotocorrente, como estão mostrando aqui, né, que você vê mesmo com a voltagem, aqui você pode pôr uma diferença de potencial aqui, mas mesmo na ausência de diferença de potencial, se você põe uma luz laser, ilumina o sistema com uma luz laser, ele aparece uma fotocorrente, que ele chama, né, uma corrente induzida pela presença da luz laser aqui, né. Isso não acontece nesse, nem nesse, mas nessa combinação acontece. Então, quando você faz mudanças no sistema, ele faz isso. Em 3 dimensões, isso também ocorre, né? E em 3 dimensões nós temos monopolos magnéticos, que foi uma coisa descoberta lá nos anos 70, em teoria de campos, né? Em modelos de teoria de campos, que teve uma repercussão muito importante na física. Eu não vou falar muito nisso, mas isso repercutiu até no entendimento cosmológico do universo, uma vez que a gente não acha monopolo magnético, e eles são necessários se existe quebra espontânea de simetria de um grupo não abeliano. Mas aí, recentemente, em 2008, 2009, tem 2 trabalhos muito importantes, eles mostraram a possibilidade de realização de polos magnéticos, né, em alguns sistemas físicos. Então, você consegue isolar, tipo, um monopolo nesse sistema. Então, isso criou uma nova motivação, um new boom, digamos, para o estudo de monopolos magnéticos, né? E aqui, se você estuda monopolos magnéticos, você pode fazer coisas do tipo core and shell, ou tipo caroço e casca, fazer estruturas magnéticas que você tem propriedades magnéticas diferentes se você estiver no interior da estrutura ou se você estiver na casca da estrutura. E isso tem milhões de aplicações, né? Aplicações, por exemplo, em biomedicina, você pode detectar partículas desse tipo com mais precisão, então você pode melhorar essas tomografias computadorizadas, né? Isso tudo na escala nanométrica. Então, esse trabalho aqui, que é de 2015, é um trabalho de revisão, ele tem umas 30 páginas. Não é muito grande para ser um trabalho de revisão, mas ele tem 480 referências. Quer dizer, é um tópico muito quente, né? Então, agora eu vou falar um pouco das coisas que eu me propus a falar. Então, baseado nessas motivações, nós estamos estudando kink. O que é um kink? Então, para aqueles que não sabem o que é um kink é uma estrutura unidimensional, né, que aparece em modelos de teoria de campo com simetria discreta, e o sistema mais simples é um sistema que você tem um campo escalar real φ, né, que aqui você tem o termo cinemático dele, né, dmφ, e um potencial de alta interação desse campo. Se você pega a equação de movimento desse sistema e supõe que você vai procurar soluções estáticas, que não depende do tempo, então você só tem o φ dependendo de x, então por isso que são soluções unidimensionais, a equação de movimento fica essa equação, d2φ dx2 é igual a dv dφ. Se você olha para o T mini dessa teoria e pega o T00, que é a densidade de energia, ele tem essa forma, ele vem um termo aqui, que é um termo da derivada espacial do φ, né, que é esse termo aqui, que é tipo uma densidade de energia gradiente desse sistema, e a densidade de energia potencial. Então, ele tem 2 contribuições. Se eu disser que o meu V, ele tem essa forma aqui, ó, é um meio de... Se eu introduzir uma outra função, que eu vou chamar de W, e a derivada de W, eu faço isso por conveniência, que eu vou mostrar aqui, por que eu escrevo assim, mas eu escrevo o potencial a partir de uma outra função, que eu chamo de W. Muita gente chama isso de superpotencial, tem uma supersimetria por trás disso. Eu não vou entrar nesse detalhe, meu foco é no kink. Então, se você escrever isso assim, então você fica com um termo aqui que é não negativo, e um termo aqui não negativo, porque essas coisas são o quadrado de coisas reais, o quadrado de coisas reais é positivo.
Então, eu posso pegar esse termo com esse e escrever assim, ó, né? O quadrado do primeiro é esse termo, o quadrado desse segundo é esse termo, então a conta é bem simples, mas aparece um termo aqui de mistura, né? Aparece menos Wφ vezes φ'. Então, eu ponho mais Wφ vezes φ', mais Wφ vezes φ' é dW dx. dW é uma função de φ que depende de x. Então, dW dx é dW dφ, que é isso aqui, dφ dx, que é esse termo aqui, que é essa mistura. Então, eu escrevo a densidade de energia como um termo não negativo, esse termo é não negativo, porque essas coisas são reais, mais um termo de superfície. Então, se eu fizer esse termo igual a zero, se eu disser que o φ' é igual a Wφ, então eu faço esse termo igual a zero. E esse termo ele sempre contribui para a densidade de energia de forma positiva ou nula. Então, o menor valor que ele contribui é zero. Então, se eu fizer isso igual a zero, eu estou tendo situações com energia minimizada ao menor valor. Então, além de eu estar fazendo uma física, eu estou fazendo uma boa física, porque eu estou buscando soluções que são mínimas, que têm energia mínima. E a energia é um piece of cake, né? Uma integral, se você integrar isso daqui, vai ser a integral de uma derivada, é uma coisa trivial, vou falar isso aqui na próxima página. Então, no caso em que eu faço que isso aqui é igual a zero, então eu tenho equações de primeira ordem, então eu não preciso mais resolver essa equação, que ela é uma equação diferencial não linear, porque a não linearidade tem no V aqui, né? Eu vou para equações de primeira ordem. Então, eu fiz, sem fazer nada, uma primeira integração aqui. Então, minha equação fica desse jeito, e minha energia é um ΔW. Se eu sei quem que é o W, eu sei quem que é o W nos extremos, então eu consigo calcular a energia, mesmo sem saber a solução. Um exemplo disso é o modelo Φ4, que é um exemplo muito conhecido, que é um protótipo do modelo de Higgs, o campo de Higgs, né? Você tem quebra de simetria. Então, geralmente, aqui tem um lambda, e aqui tem um V ao quadrado, que é o que quebra, que é o valor que quebra a simetria, o lambda é a constante de acoplamento do Φ4 aqui, mas eu estou fazendo igual a 1, tudo isso, porque eu estou focado na presença da solução. E eu escolho isso para que a minha solução dessa equação com esse potencial, essa solução seja tangente hiperbólica. Então, não tem nem amplitude aqui, nem largura aqui. Então, esse é um kink, uma tangente hiperbólica é uma coisa assim, e ele conecta os mínimos desse potencial, que tem zeros em menos 1 e mais 1. Esse daqui é o 0 e menos 1, esse é o 0 e mais 1. Então, a solução, esse daqui é um setor topológico e tem uma solução topológica, que é esse kink que faz essa conexão aqui. Ok? Então, isso é o standard. Isso se conhece há muito tempo, antes dos anos 70. Né? Se conhece essas coisas. O que eu vou fazer é modificações. Então, nós fizemos um artigo, mas a gente fez essa modificação do jeito que eu vou fazer, que foi publicado no ano passado, que a gente chama de configurações do tipo kink em geometrias vinculadas. Né? O que a gente fez? A gente pegou um meio de dmi-φ com um v de φ, acoplamos um outro grau de liberdade, um outro campo escalar real, dmi-que, que interage aqui, mas nós botamos uma modificação aqui. Tipo aquela modificação na massa que eu falei, lá naquele sistema mecânico. Então, eu estou dizendo que meu sistema agora tem essa F de Q aqui. Esse F de Q tem que satisfazer algumas condições, por exemplo, para que a energia seja positivo definida, ele tem que ser uma função não negativa, tem alguns detalhes disso. Mas se eu pegar aqui e achar as equações de movimento, e eu fizer a hipótese, porque a gente aprendeu muito, como reduzir equações de segunda ordem a equações de primeira ordem, como utilizar bem, né, o procedimento de Bogomolny, né, que Bogomolny fez isso pela primeira vez. Então, se a gente escrever um potencial desse jeito, aqui, introduzir um W ainda, então tem um Wφ ao quadrado devido a esse campo φ, e tem um Q ao quadrado, Wφ ao quadrado devido ao campo aqui, e tem esse termo aqui adicional aqui que aparece, esse denominador, devido à presença. Mas se a gente fizer assim, a gente obtém equações de primeira ordem. Então, em vez de trabalhar com equações diferenciais de segunda ordem
não lineares acopladas, a gente trabalha com equações de primeira ordem. Então, esse tipo de situação leva a um formalismo de primeira ordem. Ok? E aí a gente percebeu que se eu fizer o W agora, separar o W como uma função de φ mais um outro W como uma função de Qi, então quando eu fizer a derivada em relação a Qi, como ele está separado na soma, ele não vê o φ, a derivada em Qi. Então essa equação só fica dependente de φ, de Qi. Né? Então esse segundo grau de liberdade, a gente resolve ele independentemente do outro, que o outro vai ter uma dependência aqui. E agora, a solução dessa parte aqui em que modifica a outra solução. Então, a gente quer dizer, a gente tem soluções tipo kink que estão numa geometria, como se a gente desse um apertão naquela solução. Então, um exemplo é fazer o W separável, um W de φ mais um ômega de Qi aqui. Se a gente fizer isso, as equações de primeira ordem ficam escritas assim. Essa daqui, o φ, depende do Qi, mas o Qi, ele só depende de Qi. Então, você pode resolver o modelo em Qi, que é pega o φ4. A gente pegou o φ4 mesmo, o modelo Qi, e fizemos se a gente fizer o f de Qi igual a 1 sobre Qi2, a gente faz com que o nosso kink fica dessa forma. Ou dessa, porque a gente põe um parâmetro aqui, né? E esse parâmetro a gente pode variar, então a gente pode fazer a solução ser mais assim ou assim, se a gente quiser, por exemplo, mapear esse tipo de solução que o pessoal obteve experimentalmente. Então, a gente tem alguns parâmetros teóricos que possibilita que a gente controle, né, a forma dessa solução. E a gente percebe também que se a gente fizer esse f de Qi periódico, a gente consegue fazer subestruturas dentro da tua estrutura. Então, eu estou mostrando aqui um exemplo, com n igual a 1, com cosseno, com f cosseno n igual a 1, e com n igual a 2, então que você tem, aqui você tem um degrauzinho aqui é o zero, né? Um degrauzinho para cima, outro para baixo, simétrico, e aqui você tem 2 degrauzinhos para cima com cosseno. A gente faz com seno também, aí fica um aqui, a gente faz várias coisas. Então, o que eu estou dizendo é que a gente consegue fazer o kink ter uma subestrutura interna, como se ele fosse um monte de kinks, né? Ter um kink, com kink, com kink, um monte de subestrutura. Graças a essa modificação aqui, que mexe, digamos, com a cinemática do teu sistema. Nós aplicamos isso recentemente, um trabalho publicado esse ano, junto com a Azadeh Mohamed, que é da Federal de Pernambuco em Recife, e com o Danilo Moreira, que é da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do interior, né? Mas ele é professor substituto ainda. Esperamos que ele arrume emprego nos próximos meses, anos. E aí a gente introduziu férmions, quer dizer, a gente quer ver como é que o férmio... Isso vem lá de um artigo do Jacques Verheb, muito conhecido, que ele pega o modelo φ4 e acopla com o férmio, viu um acoplamento de Ukal, aqui, esse φ é o campo do φ4 lá, e o psi aqui, o psi barra ação é o campo fermiônico, então isso aqui é a contribuição fermiônica, né? E aí a gente acopla lá naquele modelo de 2 campos, com esse modelo aqui de 2 campos, a gente põe mais aquele termo, mas acopla só, o férmio só vê o campo φ, porque a gente quer ver qual a influência disso nos férmions. E nós mostramos que ela tem uma influência muito importante. Então, se eu estou fazendo uma caricatura aqui, que eu estou fazendo um buraco aqui na minha estrutura, então minha magnetização, que ela fazia assim, ela vinha contrária e depois fazia assim, né? Lá naquele aparato experimental que o pessoal lá do laboratório de Zurique, da IBM, né? Que eles faziam assim, se a gente fizer os buracos, nós estamos sugerindo isso. Você pode controlar, talvez, a frequência com que esse flip-flop se realiza. Que eles mostraram que ele faz esse flip-flop. Então, essa é uma caricatura disso. Trabalho que eu gosto muito, porque nós estamos dando uma sugestão aí para o pessoal da área experimental, talvez investigue isso. E aí, por que a gente fez isso? A gente fez isso porque a gente sabe que essa modificação,
que esse φ introduz, essa modificação, pode ser uma mímica para essa modificação aqui. Então, eles encolheram essa região, diminuíram essa região, e a tua solução tende a ficar com magnetização nula aqui. Aqui é magnetização mais 1 menos 1, digamos, e aqui ela é nula aqui. Então, o que nós estamos dizendo, se você fizer um apertão, e a magnetização que está querendo subir para ficar aqui para cima, ela abaixa de novo aqui devido a essa presença. Depois ela sobe, e isso pode ter influência nesse flip e flop devido à presença de uma corrente elétrica, né, de Fermi. Interessante. Ok? Então, agora eu vou para vórtices. Vórtices são um pouco mais complicados, mas eu acho que eu estou dentro do tempo que eu imaginava. Então, o vórtices, ele apareceu, digamos, em teoria de campos, num trabalho muito conhecido do Nielsen Hollis, em 1973, e que ele estudou isso aqui, essa teoria aqui é um campo agora, é uma simetria 1, a FMNI é o tensor de intensidade do campo eletromagnético, tem um AMI e um ANI aqui, essa é a derivada covariante, né, e eu estou botando aqui, geralmente a gente põe a carga aqui, que é o acoplamento entre o campo φ e o campo A, né, o campo escalar e o campo vetorial. Mas eu vou fazer, como eu fiz nos outros casos, essas constantes, majoritariamente igual a 1, né? E também vou fazer o potencial aqui, V, que tem um V2 menos módulo de φ ao quadrado, eu vou fazer esse V, que é parâmetro de quebra de simetria, eu vou fazer igual a 1 também, né? Então, esse daqui é meu modelo, um modelo bastante conhecido, pessoal, alguém que trabalha com teoria de campo. Tem também um trabalho de Bogomolny, em 76, mas Bogomolny, ele fez Kinks, vórtices, monopólios, o trabalho dele é muito bonito. Né? E aí esse é o modelo, e aí eles fazem uma hipótese de que teu campo escalar, ele seja um G de R vezes um N θ. Né? E o que o teu campo vetorial, ele faz A0 igual a zero, porque é uma teoria de Gauge, então você olha para a lei de Gauss, e o A0 igual a zero é compatível com a lei de Gauss, você quer estudar soluções estáticas, sem dependência temporal, então não tem campo elétrico, se você fizer isso, então o teu campo, né, o teu potencial escalar aqui é zero, o potencial vetor, eu faço esse é o ANSATS, que o pessoal usa sempre, A menos 1 sobre R, A de R menos N. Esse N é chamado de winding number, ou vorticidade. Né? Se o N é igual a 1, quando o θ roda de 0 a 2π, o teu campo dá uma volta. Né? Se você fizer um N igual a 2, quando o θ roda de 0 a 2π, o teu campo dá 2 voltas. Então, chama-se de winding number, né? Vorticidade do teu sistema. E a gente também vai estudar, geralmente, o N igual a 1, porque a gente quer estudar os efeitos básicos ou fundamentais. Tem uma questão aqui que esse G de 0 tem que ser igual a 0, para que você não tenha problema aqui de multiplicidade da função, quando o R for 0, né? Isso daqui não pode aparecer, então você vai para 0. E também aqui o A, que tem aqui 1 sobre R, que o A de R, ele tem que ir para N mais rápido do que o R vai para 0 aqui, para que não tenha divergência aqui também. Né? Mas o que é bonito aqui é que esse ANSATS aqui, essa sugestão de soluções da equação de movimento desse sistema, que eu nem escrevi aqui, elas têm esse daqui, G de R, e Azinho de R. São 2 graus de liberdade. Então, a tua teoria fica mais ou menos reduzida a como se fosse uma teoria com 2 campos escalares reais. Só que os 2 kinks, como se fosse. Só que os kinks estão na reta real, de menos infinito a mais infinito. Aqui você está, digamos, em R, de 0 a infinito. Então, o espaço é um pouco diferente, você tem que tomar cuidado. E as equações de movimento também que saem daqui são diferentes. Mas essa escolha possibilita você mostrar de maneira simples que o fluxo do campo magnético dos vórtices, eles são quantizados. Eles são dados em termos desse N. Então, é um número que é 2π, que é o ângulo, né? A parte angular, porque essas soluções têm simetria de rotação, né?
sobre E, que é a constante de acoplamento que eu estou fazendo, 1, vezes N. Né? Então, esse N, ele quantiza o fluxo do campo magnético. Então, é uma coisa maravilhosa. Você tem um sistema que tem um campo magnético, que você integra ele de mais ou menos infinito em todas, com esse plano inteiro, e ele dá N. Ou 1, ou 2, ou 3, dá uma coisa quantizada. Isso é fantástico. As equações de movimento dali são essas, mas essas equações são daquele modelo, desse modelo, mas já usando esses ansatz aqui, né? Usando que o φ é assim, que o A é assim, então as equações são essas, são duas equações não lineares acopladas, mais complicadas que as outras, é tão complicada que a gente não consegue mais resolver analítico. Então, Nielsen e Horace, eles fizeram um trabalho numérico, mas mostraram que tem soluções. O que a gente vai fazer é acompanhar o método de Bogomolny. Quer dizer, a gente pega a densidade de energia, ela tem essa forma, e aí você brinca aqui, completa quadrado. Ó. Você escreve G' menos GA sobre R. Então, fica o quadrado disso vai ser G' ao quadrado, mais GA sobre R quadrado, que é esse termo, mas aí apareceu um termo aqui, menos 2 vezes esse vezes esse. Então, você põe mais 2 vezes esse aqui, para compensar essa coisa. Nesse quadrado você põe aqui. E aí você escolhe o potencial de modo que essas contribuições que você fez ao fazer assim, elas cancelem com o potencial e dê apenas um termo de superfície, um termo de derivada total. Isso acontece sempre nesses tipos de soluções, sempre que exista um formalismo, né, de primeira ordem. Então você zera isso, que é uma equação, e zera isso, que é essa equação, então você fica com 2 equações de primeira ordem, uma para o G e uma para o A, né? Se o potencial tem essa forma, tá vendo? Que se o potencial tem essa forma, ele precisa aqui, né, para ele matar esse termo aqui, que essa contribuição aqui, ou ele entra aqui como um meio, e 1 menos G2 ao quadrado aqui, que entra aqui, tem potencial. Isso daqui eu estou fazendo uma figura, que é o campo magnético dessa solução aqui, que é numérico. Então, o campo magnético no vórtice, ele é isso. É uma coisa que vai embora, que decai, para que ele seja integrável, né, que a integral dê um número ali. Eu estou mostrando isso porque eu vou fazer modificações. Então, nós fizemos um primeiro trabalho, nessa revista nova, no primeiro volume dessa revista, no terceiro exemplar dela, nós publicamos. Fiquei muito orgulhoso disso, porque essa revista é paga, mas o primeiro semestre dela eles fizeram de graça. Então, a gente saiu correndo e submetemos um paper, não pagamos nada, porque a gente não teria condições de pagar também. E publicamos esse trabalho nessa revista. O que a gente fez? A gente duplicou o 1 com o 1. Então, a gente tem um F agora, e tem um F caligráfico, tem uma derivada aqui covariante desse campo, e tem uma derivada covariante desse outro campo, tem um potencial que tem os 2 campos, e nós botamos aqui uma modificação na permeabilidade da primeira simetria, que é descrita por uma função do segundo campo, da segunda simetria. E aí a gente joga, aí nós fizemos formalismo de primeira ordem, achamos soluções, e aí o potencial tem essa forma, que é muito parecido com o potencial lá do Kink, então tudo inspirado no Kink. Nós fizemos primeiro o Kink, mas esse trabalho acabou sendo publicado antes, né, do vórtice, né? Publicamos antes do que do Kink. Mas a gente publicou e a gente consegue fazer esse bichinho aqui que tinha essa forma standard, a gente pode brincar com isso, fazer ele desse jeito, 2 anéis, 3 anéis, etc. Né? Isso no vórtice. Monopolos é um pouco mais complicado ainda, mas isso foi feito em 1974, né? O Tihoff e Polyakov, né? Eles mostraram que essa teoria aqui, que você tem um campo não abeliano aqui, eu estou escrevendo aqui em algum momento aqui, que você tem esse TUF miri, agora tem um índice A, e esse A, nós estamos em 3 dimensões espaciais, esse A é 1, 2, 3, então o modelo SU2, que você tem 3 fótons, entre aspas aqui, né? 3 campos de gauge, e tem também 3 campos escalares aqui, né? A derivada covariante, e o V, agora que eu vou passar um pouco mais rápido, eu vou dizer o seguinte: o ansatz que eles usaram é o seguinte:
Esse φA agora, ele é dado em termos de um H de R, é uma simetria, tem uma simetria esférica, também em 3 dimensões, só que ele mistura, isso daqui que é uma coisa incrível, esse índice A é um índice do grupo. Esse índice A aqui é o XA, é o X1, X2, X3, X1, XYZ. Então, você mistura, né, o índice do grupo interno com o índice do espaço das andorinhas, do espaço de 3 dimensões. E aí, mas aí você faz esse ângulo, aí você tem um H, então esse H é relacionado com o campo escalar, e o K é relacionado com o campo de gauge, porque também você faz o A0 igual a zero, então você fica, esse índice aí é um índice de Lorentz, né, o A1, A2, A3, do AMI, né, e esse Azinho aqui é 1, 2, 3 também, mas ele é 1, 2, 3 do campus de gauge aqui, né, da simetria de gauge. E você, de novo, mistura esses índices, e você faz isso, o que é bacana é que você tem 2 graus de liberdade, ó, o H e o K. E aí você tem 2 equações de movimento, que são essas daqui, que são mais complicadas. Mas aí a gente faz a mesma coisa, a gente completa quadrados, né, olha para a densidade de energia, vê os termos, completa quadrado, e aí aparece um termo de superfície, né, e você faz aí, nesse caso, eles que mostraram isso aqui não é coisa nossa, isso estou falando lá de 1974, acompanhando mais o trabalho do Tihoft, né, que é mais fácil de ser lido do que o do Polyakov, e aí você tem equações de primeira ordem que você faz igual a zero, e aí você tem soluções analíticas. Quem mostrou que você tem soluções analíticas, quando o potencial é zero aqui, foi esses caras aqui, Praça e Sommerfeld. Mostraram que você complicou muito mais a situação, no vórtice você não tinha soluções analíticas, você vai para uma dimensão espacial maior, um grupo não abeliano, mais dificuldade, e você obtém soluções analíticas. Então, esse trabalho é conhecido, e aí esse negócio chamado BPS, ou BPS State, ou BPS Solutions, isso é muito importante, né, em física atualmente, porque isso tem uma supersimetria por trás disso. Então, o pessoal de teoria de cordas, de supercordas, eles gostam muito porque tem uma supersimetria. Então, e a solução é analítica. E ela tem, eu estou plotando aqui, a densidade de energia, essa densidade de energia aqui das soluções das equações de primeira ordem. Tá? Ela tem essa forma aqui. Então, é um negro que vai ficando cinza e que vai desaparecendo, porque isso daí é integrável, né? A energia finita. Né? Essa é a solução. E eu estou desenhando isso numa escala, que é a escala que eu vou usar para fazer os nossos modelos. Então, esse daqui, digamos aqui, é o tamanho do monopolo de Tihoft-Polyakov, ou o tamanho do monopolo, né, magnético padrão. Okay? Então, guarda esse tamanho aí, tá vendo? Agora eu vou fazer uma mudança aqui. Nós fizemos isso em 2018 com o Matheus Marques, que agora é professor aqui na UFPB, e com o Gonzalo Homme, que é um amigo nosso, que é um colaborador lá da Universidade de Valência, né? E aí nós fizemos modificações do mesmo jeito, só que nós fizemos modificações aqui, ó, né? Primeiro, nós fizemos modificações sem mexer na simetria. Nós deixamos ainda um campo só, um SU2, mas botamos um P aqui e um M aqui. Nós precisamos botar um P aqui e um M aqui, e o M ser 1 sobre P. Nós precisamos disso para que o método de Boccamore funcione e para que a gente ache soluções de equações de primeira ordem. E aí nós fizemos um modelo em que o P a gente escolheu como φ, aí a gente tem essas 2 equações de primeira ordem. E a gente achou, isso é novo, a gente fez, e a gente achou soluções analíticas nesse caso. E ela ficou desse tamanho, tá vendo? Ela tem a mesma energia da outra, mas ela concentrou mais a solução. Então, nós chamamos disso de small monopólio. É um monopólio magnético small, né? Eu queria chamar a atenção que nós mandamos esse trabalho no dia 4 de julho e ele foi publicado no dia 24 de julho. Quer dizer, em 20 dias o trabalho foi revisado e publicado. Ele saiu publicado no 24. Então, eu diria assim, eu imagino que o editor deve ter gostado do nosso trabalho. Eu fazendo uma propagandazinha, né? Aí a gente escolheu o P desse jeito, mas se a gente escolher um outro P,
Dessa maneira, a gente tem outras equações, agora as soluções são mais complicadas, elas são numéricas, mas ela faz um buraco no monopolo. Então, a gente chamou de monopolo oco, né? Então, nós fizemos um monopolo pequeno e oco. E aí, depois, como a gente sabe diminuir o tamanho do monopolo, como a gente sabe fazer o monopolo abrir um buraco dentro, será que a gente não consegue botar um monopolo pequeno dentro do monopolo oco? Essa foi uma nova ideia, e a gente fez isso também no mesmo ano, né, em seguida. Né, aí foi com o Roberto Menezes e com o Matheus Marques, né, mas só que aqui a gente duplicou a simetria. A gente botou, em vez do F mini, né, F mini, nós botamos um F e um F caligráfico. A gente precisou duplicar a simetria, e aí, em vez de uma derivada covariante, a gente tem duas, uma para cada um, né, em vez de um campo de gauge, a gente tem dois, no campo escalar a gente tem dois, e aí, nesse campo aqui, porque isso está desacoplado, então a gente põe um P de φ, a gente muda para um P de Qi. Então, a modificação que a gente faz aqui nas propriedades cinemáticas do teu monopolo depende do outro monopolo. Ok? Então, nós fizemos isso, e aí a gente tem dois pares de equações, né? A equação do primeiro par, do segundo par, e aí a gente faz a equação do segundo par independente, não depende do primeiro par, e faz a equação do primeiro par depender. Né? Aqui, ó, esse H, a coisa é o segundo par. Então, a gente resolve um monopolo e ele influencia o outro. Então, a gente conseguiu fazer um monopolo pequeno, aqui um monopolo normal, dentro de um monopolo oco. Aqui a gente fez um monopolo pequeno dentro do monopolo oco. E aqui a gente fez um monopolo do oco dentro do monopolo oco. Então, a gente joga lá com aquelas funções, e a gente fez essas três coisas. E a gente fez esse ano, em continuidade aqui agora com o Matheus Leão, aqui é o Matheus Marques, tem 3 Matheus no nosso grupo, né? Parece que só o Matheus aparece aqui para trabalhar com a gente. Que sejam bem-vindos, os Matheus. Né? Mas é com o Matheus Leão a gente fez esse trabalho que foi publicado agora, essa semana, eu acho, que saiu na revista, onde a gente pega o SU2 e faz um monte de SU2. SU2, a gente fez uma generalização. Então, aqui a gente tem uma solução que você tem 3 SU2, né, 3 simetrias. Então, você tem um vermelho aqui que não aparece muito direito, mas tem um buraquinho dentro do vermelho. Depois você tem um azul, e entre o vermelho e o azul tem um buraquinho. E depois você tem um verde, e entre o vermelho, o azul e o verde você tem um buraquinho. Então, aqui não tem nada, aqui não tem nada, e aqui não tem nada. E aqui tem uma matéria magnética com propriedades magnéticas diferente da matéria magnética aqui e diferente da matéria magnética. Nós também fizemos para 4, né, que tem aqui um monopolo oco, também do mesmo parecido com esse, né, que você tem o vermelho, o azul, o amarelo, que não aparece aqui, o verde, e nós fizemos um outro modelo, a gente mudou a cor aqui, você tem o vermelho, o azul, o verde e o cinza, né, são monopolos dentro de monopolos, ok? Muito obrigado pela atenção. Terminei. Obrigado, Dionísio, pelo seminário, muito bom. Eu vou pedir a todos que abram o microfone para a gente poder agradecer, aplaudir o palestrante. Bom, sendo assim, eu vou abrir espaço agora para as perguntas. E olhando aqui no chat, deixa eu ver se tem... no chat, a Maria Emília tem uma pergunta e não tem, por enquanto... o Nathan Silvano também aqui levantou a mão. Eu vou começar, então, pela Maria Emília. Professora, por favor, fica à vontade, abra seu microfone. Se quiser abrir o vídeo, fica à vontade também. Tudo bem? Pode fazer a pergunta. Tá, obrigada. Obrigada, Dionísio, pelo seminário excelente, né? Sempre bom ouvir o Dionísio, que a gente aprende muito, né? Então, primeiro gostaria de agradecer por esse seminário, foi bastante claro. E a minha pergunta, bom, como eu
trabalham em defeitos topológicos, né? Só que acoplados à gravitação, né? No caso aqui, você não está acoplando a gravitação, né? Seus sistemas são em Minkowski, né? Sim. E, assim, você, no seu trabalho, tem algum sistema que pode ser observado, assim, experimentalmente, alguma aplicação, assim, em sistemas de matéria condensada, ou teoria de campos mesmo? Então, Maria Hermília, obrigado, né, pelo elogio aí, obrigado pela pergunta. Você tem razão, a gente está trabalhando numa situação, vamos dizer assim, mais simples, né, em que nosso espaço é Minkowski, né, um espaço básico, não tem curvatura, mas a gente sabe disso, sabe da importância disso. A gente começou a estudar um pouco esse tipo de questão, né, e de colocar essas soluções, vamos dizer assim, no espaço sideral, né, colocar isso no contexto gravitacional. A situação é meio complicada, existem pessoas que trabalham nisso, a gente já andou lendo, já tivemos uma ideia, que eu chamaria assim, mas esse nome já existe na literatura, de Black Monopole, né, que é né, acho que você sabe do que eu quero dizer, mas é pegar o monopólio e colocar no sentido, numa métrica, tipo Schwarzschild, né? Black hole, tipo Schwarzschild, essas coisas, né? Mas a gente teve muita dificuldade, porque a gente percebe, nós sabemos resolver equações diferenciais numericamente, tá? Mas a gente sabe, porque a gente trabalhou muito para reduzir a ordem das equações. Então, a gente faz lá, o nosso modelo reduz a ordem para equações de primeira ordem, e aí a gente aprendeu técnica de solução, quando a gente não resolve analítico. No caso que a gente põe com gravitação, a gente não conseguiu ainda fazer um mecanismo de Gogol-Mole, digamos, reduzir as equações de primeira ordem. Embora a gente saiba que o Schwarzschild, por exemplo, você pode ver como equações de primeira ordem, a gente sabe. Né, o buraco negro, né, carregado também, a gente tem uma versão de coisa. Mas se a gente põe nesse contexto nosso, então a nossa dificuldade de resolver o problema que tem que ser resolvido numericamente com equações de segunda ordem acopladas. Mas eu acho que você está falando porque eu mostrei claramente a possibilidade de você usar kinks e eles têm aplicações de matéria condensada, que eu mostrei lá, né, que ele faz. Eu estou imaginando que você quer fazer referência, porque a matéria condensada, ela também tem defeitos de outra ordem, de defeitos na estrutura cristalina, então você pode ver isso, a matéria condensada, como uma teoria de gravitação, digamos, né, com um espaço curvo também. A gente sabe disso, mas nós nunca estudamos nessa direção, né? Ainda não fizemos nada nessa direção. Até um convite para você, se quiser pensar sobre esse tipo de coisa. Mas eu acho que é uma possibilidade real, né? E eu acho que factível, né? E que deve encontrar soluções. O problema vai ficar um pouco mais complicado, porque você veja que eu estou fazendo modificações no meio por um segundo campo, vamos dizer, né? A tua pergunta vai na direção, eu poderia fazer modificações no campo, no meio, pela geometria, mudar a geometria do sistema. Né? Então, bacana, não sei se eu respondi. Não, sim. Sim. Ok. Obrigada. Obrigada de novo pelo seminário. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, então, muito obrigado, professora Emília, pela pergunta, e muito obrigado, professor Dionísio, pela resposta. Bom, seguindo aqui, então, a ordem, eu vi também que o professor Petrov colocou uma pergunta aqui no chat, mas antes eu vou dar a palavra ao Natan Silvano. Por favor, fique à vontade de abrir o microfone. Aí, em seguida, eu passo a palavra para o professor Petrov.
Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde para todo mundo. Eu tenho uma dúvida, porque eu sem querer me deparei com kinks no meu trabalho, eu trabalho com dinâmica, só que eu não fui muito a fundo porque não era interesse principal, então a minha dúvida era meio básica. Se eu pensar no modelo Lambda F4, por exemplo, o potencial do Lambda F4 ele tem 2 mínimos. Eu posso afirmar que eu tenho um kink no Lambda F4 por causa desses 2 mínimos do Lambda F4, que seria um salto entre esses mínimos? É correto afirmar isso? Tá, então... Eu vou te dizer o seguinte, quando você, por exemplo, no F4, você tem aqueles 2 mínimos, e esses 2 mínimos, eles são vizinhos um do outro, né? Uhum. Então, eles definem um setor topológico. Entendi. Então, você tem uma solução que conecta esses 2 mínimos. E essa solução, ela tem um caráter topológico, porque você pode definir... Eu não explorei aqui, não falei da topologia, né? Eu foquei mais, assim, na estrutura localizada do que na topologia das soluções, né? Mas você pode definir uma corrente topológica, né? Nesse caso do kink, do vórtice, do monopólio, você pode fazer essas coisas, mas no caso do kink, que é mais fácil de ver, e essa corrente topológica, nesse caso, ela pode ser escrita assim, Jmi é um epsilon mi, ni, aquele epsilon de Levi-Tivita, né, em 2 dimensões, epsilon mi, de ni de φ. Então, o J0 vai ser de φ de x. Entende? Então, o J0. Então, a carga, que é a integral da densidade de carga, vai ser o φ no infinito menos o φ no menos infinito. Então, o φ no infinito ele vai para um mínimo e o φ no menos infinito vai para um outro mínimo. Então, para você ter soluções topológicas, você precisa ter pelo menos 2 mínimos, tá, degenerados em energia, né? E aí você define esse setor topológico assim, e você tem uma solução ali. Mesmo que você não ache a solução, eu diria, você tem essa solução. Se você pensar no Sine-Gordon, por exemplo, o Sine-Gordon, o potencial é um cosseno ao quadrado. Sim. Então, ele tem um monte de zeros. Então, ele tem um monte de setores topológicos. Só que esses setores topológicos do Sine-Gordon são todos cópias um do outro. Ele, assim, ele é um NP do outro, sabe? Porque você tem uma simetria. Então, ele tem, assim, um kink também. Se você pegar o Φ6, o modelo Φ6, lembra? Sabe o que é o modelo Φ6? Uhum. Ele tem um mínimo em -1, e mais 1, e um mínimo em 0. Né? Então, ele tem 3 mínimos. Mas cada 2 mínimos define um setor topológico. Cada 2 mínimos adjacentes. Então, -1 até 0, você tem uma solução que vai de um para o outro. Né? E do 0 até 1, você tem uma solução. Você não tem uma solução que vai do -1 para 1 no Φ4, porque ela não passa pelo 0. Ela teria que passar pelo 0 e ela acaba ali. Então, você tem um kink só, você não, entendeu? Esse kink do setor -1 e 0, ele é igual, digamos, o kink do setor +1 e 0, porque ele é só por uma simetria que você leva um do outro. Eu posso dizer, então, que aqueles subkinks que o senhor mostrou, eles são estados meta-estáveis, ou eu tô pensando... Quais? Eu não entendi o comecinho da tua pergunta. Aqueles subkinks, naqueles gráficos que vocês mostraram, que não é um kink completo, né? Eu posso dizer que eles seriam estados meta-estáveis do potencial? Esse está falando daquele modelo que tem o φ e o Qi? Isso, por exemplo. Então, o modelo Qi, lá o modelo Qi é um Φ4. Ele tem um kink, tem um setor topológico dele, tem um kink ali, ele é estável também. Ele tem estabilidade topológica. Tá? E o outro kink é o kink Φ, que também é, você pode ver que eles... Eu não fiz o gráfico do Qi, mas ele é um kink tipo aquele kink que eu mostrei do Φ4. Tá? Ele vai do -1 a 1 em Qi. Né? E aquele potencial, se você fizer um plot, ele vai ter mínimos em Φ, Qi, então mínimos em Qi e mínimos em Φ. Então, eu diria que eles são estáveis, são estruturas topologicamente estáveis. Entendi. O Qi, então, eu não diria que eles seriam meta-estáveis. Eu diria que eles são estáveis. Entendi, não. Tá bom, obrigado. Era essa a dúvida mesmo. Obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta e obrigado mais uma vez, Dionísio, pela excelente resposta. Agora eu vou abrir a palavra para o professor Albert. Fica à vontade, professor, faça sua pergunta. Na verdade, já está comentada aqui no site, no chat, mas você pode fazê-la oralmente também. Eu tenho pergunta. Primeiro, quero agradecer
um seminário excelente. E eu tenho pergunta que essa metodologia foi aplicada principalmente às teorias usuais de duas derivadas. Então, a pergunta é se essa maneira de obter soluções exatas pode ser bem aplicada, generalizada, quando temos altas derivadas. Que é importante em contexto da gravitação, dinâmicas exóticas, tudo isso. Obrigado pela pergunta, Albert. O Albert é um parceiro nosso aqui no grupo, né? E eu acho que ele sabe que a gente pode pegar, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, uma maneira, no caso de kink, mais simples. Esse daqui é um kink, esse kink, ele tem um termo aqui, standard, né? Que é um standard, que é um DMFI, que é o análogo do meio de MV2, meio de M, x ponto ao quadrado de problemas mecânicos, né? Que a energia cinética, ela é proporcional ao quadrado da derivada. Então, isso daqui, são chamadas teorias standard. Mas você pode mudar isso. O que o Albert está perguntando é sobre isso. Você pode mudar. Albert, você pode mudar isso, você sabe disso. Você pode mudar isso de duas maneiras. Você pode mudar isso elevando isso ao quadrado, por exemplo, esse termo. Então, você tem a primeira derivada no campo, aqui é a primeira derivada no campo ao quadrado, digamos, você pode fazer ela a quarta. Né? Então, isso daí vai abrir novas possibilidades. Você pode fazer o kink ficar compacto, etc. Isso é um tipo de generalização, que você mantém o teu L como sendo de primeira ordem na derivada no campo, vai ser um DMFI, mas ele vai ter potências nessa primeira derivada superiores. Mas você pode também fazer modelos que você tenha derivada de segunda ordem, que fazer um demi aqui, né? Um demi de φ. Fazer como se fosse aceleração aqui, botar x2 ponto vezes x2 ponto, em vez de x ponto vezes x ponto. E aí você teria derivadas de ordem superior. Né? Nós temos trabalhos nessas duas situações. E é possível você ter kinks nessas situações. Se é possível você ter kinks nessas situações, você pode fazer esse acoplamento aqui que a gente fez e fazer essa coisa. Na verdade, a gente está estudando alguma coisa nesse sentido. Não estou dizendo para você não fazer isso, se quiser fazer, pode fazer, mas a gente está estudando isso também no nosso grupo. Fazer como é que fica esses kinks generalizados, né, com dinâmicas generalizadas nesse contexto. Chamado K-fields, por exemplo, né, que tem importância em cosmologia, em gravitação e etc. Então, muito obrigado por lembrar. Obrigado, Albert, e obrigado também, Dionísio, pela resposta. Mas aqui eu vejo que o Diego Granada ele levantou a mão, mas antes, o professor Manuel Messias ele colocou um comentário aqui no chat que eu vou ler. Eu vou fazer antes da pergunta do Diego, porque o comentário do professor Manuel ele é a respeito de altas derivadas também. Então, ele diz o seguinte: o professor Manuel, você quer abrir o microfone e fazer o seu comentário? Olá, tudo bem? Olá, Dionísio. Olá, pessoal. Tudo bem, Manuel? Parabéns aí pelo seminário. Obrigado. Não, só colocando que, nesse caso das altas derivadas, é importante ver a questão da estabilidade da energia, né? Como acontece nos casos usuais dos defeitos, né? A gente sempre busca teorias que têm estabilidade, né, na densidade de energia, positivo definida. O problema é que, com essas teorias, essas derivadas segundas aí, que aparecem, né, elas são danadas para induzir setores com instabilidade de energia, né? Então, mas certamente você já olhou isso aí também, né? Só para, talvez, selecionar os setores, né, seja uma maneira legal de proceder. Só um comentário. Obrigado aí. Obrigado pelo comentário, Manuel, mas você tem razão. Como eu escrevi aqui, como eu falei, né, que a gente introduz esse termo aqui, esse termo ele é um termo danoso, digamos. Né? Ele é complicado, então a gente tem que estabelecer certas condições para que esse termo não cause danos na nossa solução. Né? E se a gente fizer derivadas de ordem superior, a gente tem que
também tomar o mesmo procedimento, olhar, ver, primeiro se a gente consegue fazer alguma conta, né? Que tipo de conta que a gente consegue fazer, qual é o tipo de generalização, né? A gente pode fazer generalização aqui do tipo Bohr-Infield também, né? Pode fazer também generalização do tipo Bohr-Infield no vórtice, né? Aqui, e tem várias possibilidades, e a gente tem que olhar, ver se essas coisas têm se ela tem uma interpretação física correta, né? A energia é finita, se ela é estável frente a perturbações pequenas, né? Como é que funciona o caráter topológico dela, esse tipo de coisas que eu acabei não ressaltando muito. Obrigado, Manuel. Eu que agradeço aí, Dionísio. Obrigado, Manuel. Obrigado, Dionísio, também pela complementação do comentário. E agora eu vou passar, então, a pergunta para o Diego. O Diego acho que baixou a mão. Não sei se ele quer manter a pergunta. Levantou a mão de novo. Então, Diego, fica à vontade se quiser abrir seu microfone. Bom, primeiro eu agradecer ao Dionísio pelo seminário, e eu acho que ele acabou respondendo a minha pergunta, que a minha pergunta é se, nesse modelo de vórtice, se existe a possibilidade de fazer a mesma aplicação, mas com dinâmicas generalizadas. Então, você acabou falando, né, sobre a questão se você modificar para Bohr-Infield, isso também o mesmo formalismo serve, mas se existe uma coisa mais generalizada do que Maxwell em Bohr-Infield, por exemplo, só se eu acrescentar mais elementos, se eu acrescentar Chern-Simons, se eu acrescentar... E se teria alguma relação com o fato da simetria de gauge, né? A simetria de calibre, quanto mais termos invariantes de calibres eu puder acrescentar, isso se mantém, não se mantém, ou existe alguma restrição? Obrigado, Diego. Eu nem sei onde você está, né? Mas é um prazer revê-lo, né? Pelo menos ouvir sua voz de novo. Igualmente. Um grande prazer meu saber que você está bem, né? E que está por aí, eu vejo uns trabalhos teus de vez em quando. E eu me lembrei de uma coisa que a gente chegou a discutir aqui até em algum tempo, que era fazer modificações, né? Em outros tipos. Que eu não vou falar nada para ninguém, mas acho que você sabe do que eu estou falando. E eu acho que essas modificações também são admissíveis, né? São permitidas e podem ser realizadas e podem ser trabalhadas. Então, esse tipo de pergunta ou esse tipo de questionamento, ele é bastante bem-vindo. Vocês vejam que nossos trabalhos, eles são recentes, né? Eles estão publicados em revistas, eu diria assim, boas, né? De boa qualidade, de grande visibilidade, e a gente também trabalha incluindo Chern-Simons, a gente também fez modelos de vórtice com Chern-Simons, com Maxwell, Chern-Simons, continuamos estudando isso. Então, tem um monte de possibilidades, né, de generalizações, né? Uma coisa bacana que a gente percebe é que, por exemplo, no monopolo, que é uma coisa mais complicada, mas a gente conseguiu fazer esse caso aqui, que é com várias simetrias. E a gente aqui, nós estamos exemplificando para vocês, a gente fez vários exemplos nesse trabalho, com 3 campos e com 4 campos, mas você pode fazer com 5, com 6, tem uma sistemática de você fazer isso, né? E essa presença dessa adição aqui, que eu botando esses P's aqui, né? Como esses P's são arbitrários, você tem que escolher ele arbitrários, entre aspas, né, Mateus? Né, Mateus, todos os Mateus que estão aqui, e Manuel também. Você tem que tomar cuidado para que a tua teoria seja bem definida, né? Que tem energia positiva e esse tipo de coisa. Mas você, dentro dessa faixa de possibilidade, você ainda tem algumas arbitrariedades, então você pode escolher. E esses modelos aqui foram frutos dessas escolhas, né? Que a gente escolhe situações diferentes, né? E fazemos isso. Então, eu acho que existe uma ampla possibilidade aí. Nós estamos agora terminando um trabalho onde a gente está fazendo com vórtice.
uma situação, digamos, desse tipo com vórtice. Que nem o 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Também a gente não explorou a questão da matéria escura, viu, Diego? Que é o setor dark, setor bright. A gente tem um paper nisso, mas nesse contexto aqui dessas modificações, a gente não explorou esse tema. Então, tem muita coisa em aberto ainda. Né? Não sei se eu consegui responder. Não, conseguiu sim. Muito obrigado pela resposta, Dionísio. Muito obrigado mesmo. Conseguiu responder. Muito bom, muito bom. Obrigado, Diego, pela pergunta, contribuição vietnamita ao seminário. E obrigado, Dionísio, mais uma vez pela resposta. Bom, nesse momento acredito que não tenha mais contribuições, perguntas, e eu acho que tivemos boas discussões. Então, sendo assim, eu vou convidar mais uma vez todo mundo a abrir os microfones para a gente parabenizar o excelente seminário, as perguntas. Obrigado a todos. Muito obrigado, Dionísio. Vou deixar registrado mais uma vez. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por contribuir com a gente, tá joia? A reforçar que esse projeto ele só funciona com a contribuição de todo mundo, tá? A participação da galera toda, tá bem? Então, vou dar por encerrada. O Rodrigo fica à vontade para encerrar a gravação quando quiser. Se alguém tiver algum comentário a mais, fica à vontade para deixar registrado.